Boa tarde, turma. Aqui quem fala é a professora Kelma. Nós vamos introduzir nossa aula de língua portuguesa hoje, falando sobre o sentido denotativo versus o sentido conotativo. Só que antes de explicar o significado dessas duas palavras, denotação e conotação, nós vamos introduzir a aula com a seguinte situação. Vamos imaginar que sua mãe chega do trabalho e você pergunta para ela: "E aí, mãe, como foi o seu dia?" E sua mãe responde: "Só pepino." Quando sua mãe diz isso, só pepino, ela quis dizer que no trabalho dela ela estava rodeada de pepinos, que ela encontrou vários pepinos do alimento? Não, ela não quis dizer isso. A expressão só pepino, quando ela utiliza, ela quis dizer o quê? Que ela teve inúmeros problemas no trabalho. Então, a expressão só pepino, a palavra pepino aí, nesse contexto, foi utilizada no seu sentido figurado, no seu sentido diferente do original, diferente do que tem lá no dicionário, né? Então, só pepino, a expressão está empregada no seu sentido conotativo, certo? Conotativo, no seu sentido figurado, no seu sentido simbólico, no seu sentido diferente do original, diferente do que está presente lá no dicionário, se você procurar a palavra pepino. Já em outra situação, seu pai chega da feira e você pergunta: "E aí, pai, o que é que comprou?" E seu pai responde: "Só pepino." Quando ele diz isso, só pepino, ele está falando em relação ao alimento, né? O pepino, alimento. Então, a palavra pepino aí foi empregada no seu sentido de dicionário, foi empregada no seu sentido real, no seu sentido literal, né? Então, a palavra denotação, ela tem a ver com o sentido da palavra no dicionário, o sentido real em que a palavra foi empregada. Então, pepino, se você procurar no dicionário, ele é um fruto de casca verde, polpa clara, com formato cilíndrico e alongado, comestível na salada ou em conserva, certo? Então, denotação é o sentido real, né? A palavra pepino, que o pai utilizou, foi empregada no seu sentido real. Sentido denotativo é o sentido real em que a palavra é empregada e conotativo é o sentido figurado. Então, existem diferentes gêneros textuais que pertencem a tipologias diversas, né? E o que isso tem a ver com o assunto? Outros tipos de textos, eles permitem a exploração da linguagem conotativa e alguns da linguagem denotativa. Então, alguns textos, como por exemplo, notícias, reportagens, artigos científicos, bulas, artigos de opinião, atas, verbete de enciclopédia. Esses gêneros aqui, entre outros, né, utilizam predominantemente o sentido denotativo, o sentido em que as palavras estão usadas no seu sentido real. Já textos como poemas, romances, letras de música, anúncios publicitários, crônicas, vão fazer uso predominantemente do sentido conotativo. As palavras vão ser utilizadas no seu sentido figurado. Então, é permitido aqui brincar com as palavras, né? As palavras vão ter múltiplos sentidos. Então, aqui, o significado de denotação, ou sentido denotativo, é a palavra empregada no sentido literal ou real, ou seja, no seu sentido normal, no sentido em que a palavra está no dicionário.
Conotação ou sentido conotativo é a palavra empregada em sentido figurado, simbólico, diferente do original. Então, o que vai determinar o sentido figurado em que uma palavra é empregada é o contexto. Vamos ver aqui esse cartoon, né? Eu odeio estes pneus. Aí ela aponta para a parte do corpo lá. E o mosquito diz, eu adoro esses pneus. Então, como vocês podem observar, a frase 1, eu odeio estes pneus, a mulher está falando dos pneus, dos pneuzinhos aqui, que aparecem nessa parte aqui do corpo, próximo à cintura, né? Então, a palavra pneu aí está usada no seu sentido real ou no seu sentido figurado? No seu sentido figurado. Então, se está usada no seu sentido figurado, essa frase aí está no sentido conotativo. Já o mosquito, quando diz eu adoro esses pneus, a palavra pneu está usada no seu sentido real, né? Então, se está usada no seu sentido real, sentido denotativo. O D tem um macete que é interessante para gravar, D de dicionário. Então, D de dicionário é o sentido real. Eu falei também para meus alunos em sala, quando eu era estudante, uma professora me falou, porque sempre os alunos, eles confundem muito essas duas palavras, denotação, conotação. Então, é fácil de memorizar. Dinota, qual é a moeda do Brasil? Dinota, real. Então, dinota é o sentido real, o sentido que a palavra está empregada no seu sentido literal, no seu sentido normal. Então, vamos lá. Tem aqui, né, um anúncio, estamos devorando o planeta. Água, carne, peixe, o mundo já consome mais do que a Terra pode oferecer. Então, olha aqui. Quando diz, estamos devorando o planeta. Essa frase aí, ela está no seu sentido real ou no seu sentido figurado? No seu sentido figurado. Está no sentido conotativo ou denotativo? Conotativo, né? Está no seu sentido conotativo. Devorando, né? Você imagina essa situação? Seria capaz todos os seres humanos devorarem o planeta, comer o planeta, literalmente? Não, não seria possível. Então, a palavra está usada no seu sentido figurado, no seu sentido conotativo. Então, denotativo, a pessoa a comer o planeta, né? A imagem sim está no seu sentido real, mas a frase em si não está, né? Conotativo, transmite que nós, população, estamos destruindo o planeta aos poucos, né? Então, essa frase no sentido figurado, ela quer dizer, ela quer transmitir outro sentido, né? Estamos devorando, quer dizer que estamos destruindo o planeta. Então, aqui na frase, o cão está latindo muito. Então, a palavra cão está no seu sentido denotativo, porque cão está no seu sentido real, é o animal. Aquela mulher leva uma vida de cão. Então, quando eu digo isso, uma vida de cão seria uma vida difícil. Então, essa palavra cão, na segunda frase, está no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado. Próximo exemplo. Meu amigo é cobra em análise sintática. Então, quando eu digo que meu amigo ele é cobra em análise sintática, eu quero dizer que ele é uma pessoa muito inteligente. Então, a palavra cobra aí não está empregada no seu sentido real. Está empregada no seu sentido figurado. Portanto, a frase aí ela é conotativa. Minha sogra é uma cobra. Então, quando eu digo
que minha sogra é uma cobra, eu estou dizendo que ela é uma mulher muito ruim, né? Também a palavra cobra aí está empregada no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado. Minha sogra foi picada por uma cobra, animal, serpente, né? Então, a palavra cobra aí está empregada no sentido real, no sentido denotativo. Minha sogra foi picada por uma cobra, o animal. Então, sentido real, denotação. Certo? E por que é importante estudar denotação e conotação? Porque é importante que você identifique na leitura, né? Perceba quando há termos no sentido literal, real e quando há termos no sentido figurado em um texto. Então, é importante, principalmente o sentido figurado, a gente ler nas entrelinhas o que é que está querendo dizer aquela frase lá, aquele texto, aquele fragmento. Então, esse assunto, ele vai antecipar, né? É importante que antecipe o conteúdo, o próximo conteúdo que nós vamos estudar, figuras de linguagem, porque justamente as figuras de linguagem você vai fazer uso principalmente do seu sentido conotativo. Então, nós vamos usar e abusar do sentido conotativo nas figuras de linguagem que nós veremos posteriormente. Espero que tenha ajudado. Tenham uma boa tarde. Estudem.